pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. E o nosso trabalho de hoje é um lindo tapete redondo, tem esse bico de acabamento em pontos relevo, que dá um detalhe a mais à peça. Ele fica bem bonito, bem assentadinho, é bem facinho de fazer, você pode fazer ele maior, menor. Ao longo da videoaula eu vou ensinar vocês como fazer os aumentos, ok? Essa peça ficou medindo 78 centímetros e eu utilizei ao total 497 gramas de barbante fio 6, ok? Eu fiz ela na cor pink. Então, se você já gostou, não esqueça de deixar seu gostei embaixo, compartilhe essa videoaula com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você não é inscrito, se inscreve embaixo, ativa o sininho para não perder os nossos trabalhos que eu estou postando aqui. Então, vamos lá para a videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar o barbante Piratininga, numeração 6, na cor pink. Também vamos precisar de uma agulha 3,5. Se você quiser, você pode optar por trabalhar com a agulha número 3, tá bom? E também uma tesoura para fazer os arremates. Vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu pego aqui o meu fio, eu vou fazer como se fosse dar um nozinho. Introduzo a minha agulha aqui no meinho, busco uma laçadinha e trago para a frente, ok? E vou fazer 4 correntinhas. Então, essa é a primeira, a segunda, a terceira e a minha quarta correntinha. Então, aqui, 3 correntes equivalem ao ponto alto e uma correntinha de separação. Eu laço, volto aqui no anel e vou trabalhar o ponto alto. Então, eu já tenho 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, volto no anel e trabalho mais um ponto alto. Então, eu já tenho 3 pontos altos separados de uma corrente. Uma correntinha, laço, volto no anel e trabalho um ponto alto. Fiquei, então, com 4 pontos altos. Eu vou trabalhar até ficar com um total de 12 pontos altos separados de uma correntinha, e já venho. Completei aqui os meus 12 pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui o meu fiozinho do anel e vou puxar até fechar tudo, ok? Agora, eu fiz aqui o meu 12º ponto. Eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir aqui nessas 4 correntes que iniciamos, vou vir na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? E eu posso fechar mais ainda o meu anel. Só puxar o fio que ele se ajeita. Então, assim, eu finalizo a minha primeira volta. Para darmos início à segunda volta, vamos vir aqui nesse intervalinho e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, laço, volto no mesmo intervalinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, venho no próximo intervalinho de uma corrente, vou fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto, ok? No mesmo espacinho. Uma correntinha, laço, venho no próximo intervalinho e vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, no próximo intervalinho, mais 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui grupinhos com 2 pontos altos, separados de uma corrente. Vou completar aqui minha volta assim e já venho. Completei aqui a volta com o padrão que eu orientei, eu fiquei com um total de 12 grupinhos com 2 pontos altos separados de uma corrente. Então, eu fiz aqui o meu 12º grupinho, eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir aqui na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Assim ficou a nossa segunda volta. Para darmos início à terceira volta,
Vamos subir 2 correntinhas, laço. No próximo ponto, no segundo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No mesmo ponto, ok? Então, eu fiquei aqui com 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, venho no próximo grupinho de 2 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer apenas um ponto alto. Laço, no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto. Fiquei, então, com mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, no próximo grupinho de 2 pontos altos, no primeiro, eu vou fazer apenas um ponto alto. Laço, no segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Formando aqui, então, o meu terceiro grupinho com os 3 pontos altos, ok? Uma correntinha, venho no próximo grupinho e vou repetir esse padrão a volta toda. E, ao total, eu terei 12 grupinhos com 3 pontos altos separados de uma corrente. Vou adiantar o meu e já venho. Cheguei aqui no final, fiquei com 12 grupinhos com 3 pontos altos. Fiz uma corrente, vou vir na segunda corrente que iniciamos, e aqui vou fechar um ponto baixíssimo. Assim, então, ficou a minha terceira volta. Para darmos início à quarta volta, vamos subir 2 correntes, laço, venho no próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo ponto. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, venho no próximo grupinho de 3 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo ponto. E no próximo, eu faço apenas um ponto alto. Assim, a gente vai trabalhar as próximas carreiras, ok? E a gente vai fazer os aumentos sempre no penúltimo ponto. Então, eu não vou trabalhar o aumento no último ponto. No ponto antes, no penúltimo ponto, e vou fazer o aumento, ok? Igual eu fiz aqui. Eu vou trabalhar com vocês essa carreira e a próxima, que vai ser só repetição. Sempre entre um grupinho e outro, eu faço uma corrente. Venho no próximo grupinho e vou trabalhar ponto alto. No penúltimo ponto, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. E no último ponto, trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Vou adiantar aqui os meus 12 grupinhos e já venho. Completei aqui minha volta com o padrão que orientei, cheguei no final, fiz uma corrente, venho na segunda correntinha que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim, eu finalizo a minha quarta volta. Para darmos início à quinta volta, vamos subir 2 correntinhas. Vamos trabalhar ponto alto para cada de base até o penúltimo ponto. Então, eu venho ponto à frente, faço um ponto alto, laço no próximo ponto, já é o meu penúltimo ponto, ok? Um antes do último. Então, aqui, eu vou fazer o meu aumento. No último ponto, faço apenas um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de 2, 4, 5 pontos. Uma correntinha, laço, no próximo grupinho, trabalho ponto alto para cada de base, até o penúltimo, e no penúltimo eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir com esse padrão. Então, a próxima carreira, a gente vai ter 6 pontos altos, na próxima vamos ter 7, na próxima vamos ter 8, vamos aumentar de 1 em 1, tá bom? Sempre eu vou fazer o aumento no penúltimo ponto, em todas as carreiras. E eu vou separar um grupinho de outro com uma correntinha. Então, é só repetição. Aqui ficamos com 2, aqui ficamos com 3, aqui com 4. Nessa carreira teremos 5 e assim por diante, até o tamanho que você desejar.
E você vai fazer o tamanho que você quiser, mas você tem que ficar atento. Quando chegar aqui, no grupinho que você quiser, a carreira que você quiser parar, o tamanho, que depois a gente vai fazer a diminuição. Tem que ser uma carreira com números pares, ok? Essa carreira já não daria, porque tem 5 pontos. Teria que ser na próxima, que tem 6 pontos altos, que é o número par, tá bom? Então, só se atente a isso. E você pode fazer o tamanho que você quiser. Com 10, com 12, 14, 16, 20 carreiras, o tanto que você desejar. Então, eu vou continuar com esse padrão aqui, até chegarmos na carreira que teremos 14 pontos altos. E já vem. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo, tá bom? Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Então, eu fiquei aqui na minha carreira com 14 pontos altos. E parei na 14ª volta. Então, lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser. Então, eu fiz aqui a minha 14ª volta com os 14 pontos altos. Agora, a gente vai começar a fazer a diminuição. Então, a 15ª volta, eu vou caminhar com ponto baixíssimo a ponta frente. Subo 2 correntinhas e vou fazer ponto alto para cada de base até o penúltimo ponto. Então, aqui eu já tenho meu primeiro, no ponta frente, faço mais um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo ponto alto para cada de base. Então, eu fiz aqui, trabalhei até o meu penúltimo ponto, e o último ponto e o primeiro eu não vou trabalhar, ok? Então, eu fiquei aqui com um total de 12 pontos altos, tá bom? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, laço, vim aqui no intervalo de uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, ok? No mesmo intervalinho. 2 correntinhas, laço, venho no próximo grupinho de 14 pontos altos, vou pular o primeiro a partir do segundo, vou trabalhar 12 pontos altos. Ponto alto para cada de base. E o último ponto eu não trabalho, nem o primeiro e nem o último. Aqui, se você quiser, você pode fazer apenas uma correntinha, tá bom? Se o seu ponto for mais larguinho, você pode fazer apenas uma corrente ao invés de 2. Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus 12 pontos altos, um para cada de base. E a partir dessa carreira, a gente vai diminuir com esse mesmo padrão, pulando o primeiro ponto e o último. Então, a gente vai diminuir de 2 em 2. Essa carreira a gente vai ficar com 12. Na próxima carreira, a gente vai ficar apenas com 10. Na próxima, com 8 e assim por diante, até termos 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui, faço 2 correntinhas, pulo o último ponto, no intervalinho, faço 2 pontos altos. No mesmo ponto. Se você quiser, você pode fazer apenas uma corrente de separação. Laço, pulo o primeiro ponto, a partir do próximo, vou repetir 12 pontos altos, pulando o primeiro e o último ponto. Então, eu vou trabalhar aqui minha volta toda com esse mesmo padrão e já venho. Completei aqui minha volta toda com o padrão que eu orientei e o meu trabalho tá ficando certinho. Então, eu fiz aqui no final 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou vir na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim, eu finalizo a minha 15ª volta. Para darmos início à nossa 16ª volta, vamos trabalhar com o mesmo padrão. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, porque eu sempre vou pular o primeiro e o último ponto. Subo 2 correntes, laço e vou fazer ponto alto para cada de base até o penúltimo ponto. E nessa carreira, eu vou ficar com um total de 10 pontos altos.
Então, fiz aqui os 10 pontos altos. Na carreira seguinte, eu vou ter 8, na próxima eu vou ter 6, e assim eu vou continuar trabalhando até ficarmos com apenas 2 pontos altos. Por isso que tem que ser número par, ok? Entre um grupinho e outro, eu vou fazer 2 correntinhas, venho no intervalo de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos, ok? Em todas as carreiras vai ser esse mesmo padrão. 2 correntinhas no intervalinho, mais 2 pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu cheguei no próximo grupinho, eu laço, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, vou trabalhar pontos altos até o penúltimo ponto. E o último ponto eu não trabalho. E depois é só seguirmos fazendo aqui esse padrão de 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. A minha volta toda vai ser esse mesmo processo, e eu já vou fazer também as próximas carreiras igual eu ensinei, até eu ficar apenas com 2 pontos altos. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e já venho para a gente dar continuidade. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo que tá bem explicadinho. Então, eu já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, parei na minha 20ª volta. Então, aqui eu diminuí de 2 em 2, e eu fiquei aqui com um total de 2 pontos altos, aqui nesses grupinhos, ok? E emendando aqui com os outros 2, ficou a carreira toda com 2 pontos altos separados de 2 correntes, ok? Então, agora, para a gente dar início à 21ª volta, a gente vai trabalhar com o mesmo padrão. A gente vai fazer 2 pontos altos separados de 2 correntes. Então, eu vou andar com um ponto baixíssimo ao ponto à frente. No intervalinho de 2 correntes, eu faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, laço, faço mais um ponto alto, fiquei com 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço, venho no próximo grupinho, no próximo intervalinho, e vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço no próximo intervalinho, mais 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar a minha volta toda, com esse mesmo padrão, ok? Então, eu vou adiantar a minha aqui e já venho, para a gente dar início à nossa 22ª volta. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, essa volta, e o nosso trabalho tá ficando certinho. Então, eu fiz essa volta toda fechada com 2 pontos altos, separados de 2 correntinhas. Fizemos esses bloquinhos. A próxima carreira vai ser a repetição dessa carreira que acabamos de trabalhar. Então, eu caminho com ponto baixíssimo ao ponto à frente. No intervalo de 2 correntes, faço mais um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço, no mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço, no próximo intervalinho, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço, no próximo intervalinho, mais 2 pontos altos. E vou seguir a minha volta toda com esse mesmo processo. Vamos trabalhar grupinhos de 2 pontos altos separados de 2 correntes, tá bom? Eu vou adiantar o meu aqui e já venho. Finalizei aqui, então, a minha carreira com o padrão que eu orientei. Cheguei no final, fiz 2 pontos altos, 2 correntes. Vou vir na segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Assim, eu finalizo a minha 22ª volta. Para darmos início à nossa 23ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. No intervalo de 2 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, laço, no mesmo intervalo, faço mais um ponto alto. Então, essa carreira eu vou repetir de novo o que acabamos de trabalhar. Faço 2 correntinhas, no próximo intervalinho, vou fazer 2 pontos altos. Ok? Então, é só repetir. Vamos fazer os grupinhos de 2 pontos altos separados de 2 correntinhas. No próximo intervalinho, repito.
Então, eu vou adiantar aqui a 23ª volta e já venho. Completei aqui minha volta com o padrão que orientei. Cheguei no final, fiz o meu último grupinho de 2 pontos altos, 2 correntes. Venho na segunda correntinha e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, a gente vai começar a dar início ao nosso bico de acabamento. Então, eu venho ao ponto à frente, vou caminhar com ponto baixíssimo. No intervalo de 2 correntes, mais um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, laço, no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, no mesmo intervalinho, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com o lequinho, ok? Laço sem nenhuma correntinha, venho no próximo intervalinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Uma correntinha, laço no mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. Formei aqui, então, o meu segundo lequinho. Laço no próximo intervalinho, vou repetir o leque. Dois pontos altos, uma correntinha, no mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. Laço no próximo intervalinho, repita esse padrão. Eu vou trabalhar dessa maneira a minha volta toda, e já venho. Completei aqui minha volta com o padrão que eu orientei, cheguei aqui no final, fiz aqui o meu último grupinho do meu lequinho, 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, para a gente dar início à próxima carreira, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalinho de uma corrente. Venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Venho no intervalo de uma corrente, faço um ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 2 equivalem ao ponto alto e mais 2 é de separação. Laço, venho no mesmo intervalinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um Vzinho, ok? Laço, venho aqui nesse intervalinho entre um grupinho, um leque e outro, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Eu vou laçar, vou vir no próximo intervalo de uma corrente e vou fazer aquele Vzinho. Um ponto alto, subo 2 correntinhas, laço, no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Então, ficou assim. Laço, venho aqui nesse intervalinho entre um leque e outro e vou fazer um ponto alto. Laço, no próximo intervalo de uma corrente, vou fazer o Vzinho. Um ponto alto, subo 2 correntinhas, laço, no mesmo intervalinho, vou trabalhar mais um ponto alto. Laço, venho aqui nesse ponto, no intervalinho entre um leque e outro, e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo assim a minha volta toda, ok? Com esse mesmo padrão. Então, eu vou adiantar o meu aqui e já venho para a gente dar continuidade. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu ponto alto. Agora, sem nenhuma corrente, eu venho na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? A próxima carreira, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo nesse intervalo de 2 correntes. Vamos subir 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir no mesmo intervalinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laço no mesmo intervalo, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com um leque. Laço, vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou vir aqui, pegar por trás do ponto, buscar o meu fio e trabalhar um ponto alto. Então, assim ficou o nosso ponto alto em relevo. Laço, no próximo Vzinho, vou fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas,
laço no mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. Formei mais um leque. Laço, venho aqui no ponto alto, pegando por detrás, vou fazer um ponto alto em relevo. Sem nenhuma correntinha, eu laço, venho no próximo Vzinho, no intervalinho de 2 correntes, e vou repetir esse padrão. Então, esse será o processo dessa volta, ok? Então, eu vou continuar aqui, até chegarmos ali no finalzinho, e já venho para a gente dar início à nossa próxima carreira. Finalizei aqui a minha carreira com o padrão que orientei, parei na 26ª volta, ok? Se você quiser fazer o seu trabalho maior, com um bico de acabamento maior, você vai continuar repetindo essa carreira que acabamos de trabalhar, ok? Com os 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e no ponto alto em relevo, fazer um ponto alto em relevo. Você vai trabalhar por quantas carreiras você quiser. Essa próxima carreira, já vai ser minha última carreira, que vai ter os picôs, tá bom? Então, assim que você terminar o tamanho que você desejar, por quantas carreiras você quiser, você vai trabalhar igual o padrão que eu vou ensinar agora. Então, finalizando aqui o ponto alto em relevo, eu venho na segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo ao ponto à frente. No intervalinho de 2 correntes, vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, laço, no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Fiz aqui os 2 pontos altos, vamos subir 2 correntinhas, vou vir aqui na base, pegando pelas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com o meu picô. Laço, no mesmo intervalinho, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com um leque. 2 pontos altos, um picôzinho, mais 2 pontos altos. Venho aqui nesse ponto alto em relevo e vou trabalhar um ponto baixo em relevo. Então, eu pego aqui por trás, busco meu fio e faço um ponto baixo. Eu vou laçar, vou vir no próximo leque, no intervalo de 2 correntes, e vou repetir esse padrão. Vou fazer 2 pontos altos, um picô, subo 2 correntes, volto na base pegando pelas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Laço no mesmo intervalinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com o meu leque com o picô. Venho no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto baixo em relevo. Laço, venho no próximo intervalo do leque e vou repetir esse padrão. 2 pontos altos, subo 2 correntinhas. Se você preferir, você pode subir 3 ou 4, fica a seu critério. Faço um ponto baixo, no mesmo intervalinho, faço mais 2 pontos altos. Formando, então, mais um leque com o picô. Venho no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto baixo em relevo. Laço no próximo intervalinho do leque e vou repetir esse padrão, a minha volta toda. E já venho para a gente finalizar o nosso trabalho. Completei minha volta toda com o padrão que orientei. E o nosso trabalho fica certinho, ok? Se o seu trabalho não estiver ficando certinho, é só você colocar ele numa superfície reta e ir abrindo ele. E assentando, você pode ir puxando assim, ó, aqui nos lequinhos, para ele ficar bem certinho, ok? Então, chegando aqui no final, eu fiz aqui o ponto baixo em relevo. Agora, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, agora, a gente vai arrematar esses fiozinhos que estão sobrando. É só virar o nosso trabalho ao avesso. Busco aqui uma alcinha, trago meu fio para trás. Vou escondendo. Para o nosso trabalho ficar ainda mais preso, eu vou dividir o meu fio ao meio, pois eu vou dar o nozinho.
dou o primeiro nó e o meu segundo, ok? E vou intercalando. Pego aqui uma alcinha, trago meu fio para cá e vou escondendo e intercalo com os nós, ok? No final, posso cortar o restinho que sobrar. Eu vou terminar o meu aqui e já venho com o nosso trabalho finalizado. Então, assim ficou o nosso trabalho finalizado. Fica bem certinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. E se você fizer essa linda peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Que eu vou estar repostando. Então, até o próximo vídeo.